Fala família vascaína, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. E o vídeo de hoje é para falar sobre essa situação da definição do presidente do Vasco através do colegiado da Câmara Civil, que determinou Jorge Salgado como presidente para o próximo triênio. Vamos falar também sobre a repercussão disso tudo e, além disso, já começa a montagem, as especulações para a montagem do departamento de futebol do Vasco. Quem é que chega? Fica André Mazzuco, chega outro diretor de futebol, alguns nomes já são ventilados e a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, logo após a vinheta. Antes de tudo, deixa aí seu like se está gostando do vídeo, se está gostando do canal, se inscreva, se puder também compartilha com mais amigos vascaínos. E se quiser ajudar ainda mais o canal, pode se tornar membro aqui nesse botãozinho, seja membro, você pode contribuir e participar do clube de benefícios do nosso membro Sócio Malta, valeu? Então depois da vinheta a gente vai dar a nossa opinião sobre tudo isso. Vamos iniciar o vídeo de hoje falando sobre essa situação da definição do presidente feita ontem pelo colegiado da Câmara Civil, 2 votos a 1. Desconsideraram as argumentações do Levenciano, invalidaram as eleições do dia 7 e assim passaram a validar as eleições do dia 14, onde o Jorge Salgado foi o vencedor. De fato, o Jorge Salgado é presidente do Vasco para o próximo triênio e isso teve um impacto muito grande na maior parte da torcida do Vasco, que entendia que o Somamos seria a melhor saída para o Vasco para esse próximo triênio. Então, Levenciano já falou que não vai recorrer da decisão, já se posicionou publicamente em relação a isso, e o Vasco deve seguir sua vida com o novo presidente sendo Jorge Salgado. O que me causa tristeza, além de a gente não conseguir que mais uma vez a maior parte dos vascaínos fosse de fato ouvida, fosse de fato tivesse atenção, me entristece que o estatuto do clube, mais uma vez, acabou sendo secundário, né? Primeiro a justiça, depois o estatuto, e muita gente usa isso como lhe convém, mas eu prezo pelas regras do clube e pelo estatuto. É para isso que serve o estatuto. E aí preferiu-se judicializar a situação e a gente chega no mês de dezembro, a mais de um mês depois, para conhecer o próximo presidente. Então muita gente se chateou, alguns torcedores estão, muitos torcedores na verdade estão reagindo de diversas formas, alguns estão saindo de grupos de WhatsApp, outros estão se desinscrevendo de canais do YouTube para ver se conseguem dar um tempo do Vasco, outros estão se desassociando do plano de sócio-torcedor, enfim, são diversas as reações. Mas uma coisa a gente tem que frisar aqui, independentemente de quem queria ver o Leven e o Somamos como líderes do processo de mudança do Vasco, e acreditava nisso como um resgate do Vasco ao protagonismo do futebol brasileiro, independentemente se uns querem Leven, outros querem Salgado, eu peço que as pessoas pensem primeiramente no Vasco. O Vasco precisa de uma união, embora hajam as divergências entre os torcedores no que acreditam, no que deixam de acreditar. O Vasco precisa nesse momento de união, de apoio, para que a gente possa tirar o time dessa zona de rebaixamento, para que a gente possa evitar um 4º rebaixamento, que seria muito trágico, tanto para quem tem suas intenções políticas, quanto para quem vive de Vasco, quanto para quem torce pelo Vasco. Isso seria ruim para todo mundo. E isso não pode acontecer. Então a expectativa que eu tenho do novo presidente é saber como ele vai evitar esse 4º rebaixamento, quais são as ações que ele vai adotar para mudar esse departamento de futebol de forma que eles possam trabalhar de forma diferente, para que o time apresente um resultado diferente dentro de campo. Fica aqui a expectativa para saber como o Jorge Salgado vai tratar a situação do Benítez. Em relação a isso, o Jorge Salgado esteve reunido com o Campelo e o Jorge Salgado vai procurar o empresário do atleta para tratar da definição se compra ou não o jogador.
Mas o detalhe é que já se ventilava nas redes sociais, na internet, que o Jorge Salgado tinha a intenção de prolongar o contrato do Benítez até o final do Brasileirão. A gente já sabe disso, de que há muito tempo o Independente não vai aceitar isso, de falando há meses disso aqui na internet, de que isso aí não é uma opção para o Independente. Eles querem o dinheiro, eles estão precisando do cascalho e não vão aceitar esse tipo de proposta, estão forçando a barra para que o Vasco dê as garantias, para que realmente venda o jogador, porque não vai ser útil para eles lá. O jogador não quer voltar para a Argentina, quer ficar aqui no Vasco da Gama, e eles enxergam isso como um combustível para que o Vasco acelere o processo de compra do jogador. O Salgado, se não comprar o Benítez, se não oferecer uma alternativa para que o Benítez fique no Vasco, já começa a ser cobrado em relação a isso. Pode ter certeza que a primeira cobrança vai ser em cima dessa permanência ou não do Benítez, né? Outra questão é em cima do departamento de futebol do Vasco. O André Mazzuco já há algum tempo não aparece mais, é uma figura que realmente ficou no passado pelas contratações de Germancano e Benítez. Ali se findou o trabalho do Mazzuco em relação ao futebol. O futebol do Vasco cada vez mais afundado na crise, uma crise que é técnica, uma crise que é física, uma crise de harmonia dentro do Vasco, uma crise desarmônica, porque não se tem um ambiente de união dentro do próprio elenco para tirar o Vasco dessas circunstâncias que os próprios atletas entraram e colocaram o Vasco nela. Então, cogita-se aí pela equipe do Salgado que ou se mantém, vai se avaliar o trabalho do Mazzuco, melhor falando, para se manter ou não, vai ser feita essa avaliação, mas outros nomes são ventilados, e um dos nomes seria o do Raí e também do Rodrigo Caetano. Só que o Rodrigo Caetano deixou de ser alvo porque está negociando com o São Paulo para ser o homem forte do futebol lá, já que lá também trocou-se de presidente e parece que o presidente que vai assumir quer o Rodrigo Caetano e a negociação já está em andamento, né? O Vasco, por outro lado, enxerga de repente, pelas pessoas que estão com o Salgado, de que o Raí seria uma opção. Ele que hoje é diretor de futebol do São Paulo poderia vir para o Vasco para ser o diretor de futebol da gestão do próximo triênio, né? Acho que tanto a manutenção do André Mazzuco, para mim, é errada, porque se você avaliar todo o trabalho do André Mazzuco, foi um trabalho de contratações, em sua maioria ruins, um trabalho de comando de futebol ruim, o Vasco eliminado de todos os campeonatos, o Vasco até no estadual com desempenhos muito ruins, pífios, e no Campeonato Brasileiro lutando o tempo todo contra a zona do rebaixamento. Em 2019 foi um pouco mais tranquilo por conta do Luxemburgo, mas mesmo assim a gente viveu um começo de campeonato muito complicado, chegamos a ser lanterna da competição, e esse ano estamos na zona de rebaixamento e muito descomando, muita ingerência, e a permanência do André Mazzuco para mim vai ser um erro gravíssimo. A outra questão é se vai substituir o André Mazzuco, que se traga uma pessoa, um profissional de fato experiente, com bons resultados, com bons desempenhos, capaz de ter um relacionamento, um network, que promova as mudanças necessárias dentro do clube. E aí cogita-se o Raí. Não vejo no Raí uma figura que fez grandes trabalhos. No São Paulo, por exemplo, um trabalho totalmente contestado, e acho que não tem gabarito ainda o suficiente para chegar no Vasco e mudar a situação, até porque vai chegar no Vasco e vai ter que conhecer a situação do clube ainda. Então eu acho que a figura do diretor de futebol tem que ser alguém que tenha uma experiência positiva, um currículo realmente que mereça essa função e que seja capaz, através de conhecimentos de dentro do clube, que possa mudar a situação imediatamente, até porque a gente está falando que o próximo triênio vai pegar a reta final do Campeonato Brasileiro e esse time precisa de um sacode, precisa de uma agitação no vestiário para mexer com o brilho, para mexer com os ânimos desses atletas, né? Então, além disso, na parte financeira, a equipe do Salgado já teria aí um orçamento de 70 milhões, que seria a intenção já de cara para usar esse recurso como capital de giro, e desses 70 milhões que essa nova diretoria busca, 40 milhões já estariam garantidos para começar a tocar o Clube de Regatas Vasco da Gama, segundo a informação do UOL, né? Além disso, a equipe do Jorge Salgado busca aí 150 milhões de reais a mais com bancos
grandes bancos, para que o Vasco tenha condições de tirar esse empréstimo e tocar a sua vida, seguir aí a sua caminhada nos próximos anos, né? Então, eu acho que, por mais que não se apoie, não se queira o Jorge Salgado na gestão do Vasco, por tudo que já se passou, o que vai nos restar é, de fato, aguardar para saber o que vai ser feito do Vasco nos próximos anos. E aí também cobrar, né, por um Vasco mais forte, por um Vasco melhor. Confesso que são poucos os pontos que eu consegui acompanhar dessa campanha do Jorge Salgado. Algumas coisas são interessantes, mas muitas outras eu me coloco na posição de criticar. Porque achei que a candidatura do Salgado foi uma candidatura que veio tardia, a confirmação da sua candidatura veio tardia, e já acreditava que, por ser um candidato, a sua equipe profissional já deveria estar pelo menos pronta, formada, para assumir de fato agora em janeiro de 2021. E, pelo que a gente está vendo, ainda está se buscando um nome para diretor de futebol. Eu acho que já começa com um deslize. Acho que a questão financeira também é uma situação que pesa, porque já deveria se ter os investidores capazes de botar um aporte no Vasco, já definidos inclusive os valores do aporte, as definições já muito bem pré-estabelecidas, e ainda estão se buscando investidores, ainda está se buscando empréstimos, ainda estão se buscando definições, e apenas 40 milhões estará garantido, né? É pouco, se você olhar para o que o Vasco precisa, é pouco, mas é o início. Então vamos ver o que é que essa diretoria do Salgado vai fazer, mas eu, assim como vários canais, estarei aqui atento para a gente cobrar por um Vasco melhor, por um Vasco mais forte, porque ninguém aguenta mais um triênio semelhante ao que foi dessa atual gestão do Campelo. Não dá, não dá. Eu tenho 37 anos, olhei um Vasco vitorioso, mas tem muita gente que é mais nova do que eu, que não olhou nada do que é verdadeiramente o Vasco. Então, esse é o vídeo de hoje. Queria agradecer a você que tem acompanhado o canal. Se não é inscrito, deixa aí sua inscrição, ativa o sininho para que sempre que subir um vídeo novo, o canal, o YouTube possa, né, te avisar que o canal tem conteúdo novo. Valeu? Então fiquem com Deus e até mais.